O mundo inteiro o lembra com aquele olhar de aço, o som biônico inconfundível e uma força sobre-humana que redefiniu a televisão. Ele era o homem de 6 milhões de dólares, The Six Million Dollar Man, o ícone de ação dos anos 70 que fazia milhões de espectadores prenderem a respiração diante de suas telas. Mas hoje, em uma revelação que abala os alicerces de sua lenda, esta crônica desvenda uma verdade chocante. Lee Majors não foi reconstruído pela tecnologia. Ele foi forjado pela dor. A história de Lee Majors não é de ficção científica, é de tragédia pura, resiliência inimaginável e uma força de vontade que envergonharia qualquer roteiro de Hollywood. O homem que víamos correndo em velocidades impossíveis não estava fugindo de vilões fictícios. Ele estava fugindo de um passado que o havia destruído antes que aprendesse a andar. A vida de Lee Majors começou marcada por um silêncio sepulcral, um vazio que definiria seu caráter. Ele nasceu em 23 de abril de 1939, na pequena cidade de Wyandotte, Michigan, com o nome de Harvey Lee Yeary. Mas não houve celebração. O destino lhe desferiu seu primeiro golpe antes mesmo que pudesse respirar pela primeira vez. 5 meses antes de seu nascimento, seu pai, Carl Yeary, morreu em um brutal acidente de trabalho em uma siderúrgica. O homem que deveria ensiná-lo a jogar bola jamais chegaria a conhecê-lo. O destino, no entanto, ainda não havia terminado com sua crueldade. A tragédia se abateu sobre a família de uma forma quase bíblica. Quando o pequeno Harvey tinha apenas 17 meses, sua mãe, Alice Yeary, uma enfermeira que trabalhava incansavelmente no turno da noite, foi atropelada e morta por um motorista bêbado enquanto se dirigia ao trabalho. Em um instante, Harvey Lee Yeary se tornou órfão. O menino, que nunca conheceu o calor de seus pais, teve que se familiarizar com a perda, um sentimento gelado que, segundo fontes próximas, o seguiria como uma sombra pelo resto de sua vida. Em 1941, o destino parecia oferecer-lhe um alívio temporário. Harvey foi adotado por seus tios, Harvey e Mildred Yeary, e levado para Middlesboro, Kentucky. Era um pequeno povoado sulista, um lugar onde as pessoas acreditavam que o silêncio era a melhor maneira de suportar a dor. Ele cresceu em uma família modesta de classe trabalhadora, sob a firme crença de que eles eram seus pais biológicos. Mas a verdade, como a água, sempre encontra uma fenda por onde sair. Em uma tarde chuvosa, aos 13 anos de idade, a vida de Lee mudou para sempre. Enquanto vasculhava o sótão de sua casa, em busca de tesouros esquecidos como qualquer criança de sua idade, ele tropeçou em uma velha caixa de madeira. Lá dentro, o passado o atingiu em cheio. Recortes de jornal amarelados que descreviam com fria precisão a morte de seus verdadeiros pais. Aquela descoberta o destruiu. O menino, da noite para o dia, se tornou homem. Ele se tornou retraído, calado, carregando em seus olhos uma tristeza silenciosa que ninguém ao seu redor conseguia nomear. A infância havia terminado abruptamente naquele sótão empoeirado. Durante seus anos de ensino médio, entre 1953 e 1957, o esporte se tornou a única fuga de Lee. No campo de futebol americano, o jovem retraído desaparecia. Ali, sobre o gramado, ele se sentia livre, poderoso e, pela primeira vez, admirado. Sensações raras em sua vida silenciosa. Ele se tornou o jogador estrela da Middlesboro High School. Seu talento era tão inegável que o campo local seria mais tarde nomeado Lee Majors Field, uma homenagem ao jovem que uma vez fez toda a cidade se sentir orgulhosa. Em 1957, aos 18 anos, Lee Majors obteve uma bolsa de estudos integral para jogar futebol americano na prestigiosa Universidade de Indiana. Parecia ser o primeiro presente real que a vida lhe havia dado após uma longa cadeia de perdas. Com uma velocidade e força excepcionais, ele rapidamente se tornou uma estrela em ascensão no time universitário. Jogava como se estivesse lutando pela própria existência, com uma fúria controlada que impressionava os treinadores.
Mas, como um eco de seu passado, o destino estava esperando para arrebatar-lhe tudo. Em 1959, uma briga em uma fraternidade fez com que ele fosse expulso. Para Lee, não foi apenas uma ação disciplinar. Foi um cruel lembrete de que, não importava o quanto tentasse, a fatalidade estava sempre pronta para tirar o que ele conquistava. Recusando-se a desistir, ele se transferiu para a Universidade de Eastern Kentucky, decidido a começar do zero. Mas o roteiro de sua vida já estava escrito com tinta trágica. No primeiro jogo da temporada de 1959, antes que a multidão pudesse sequer gritar seu nome, Lee desabou após um tackle brutal, uma entrada impiedosa. O diagnóstico foi devastador. Sua coluna vertebral estava gravemente ferida. A metade inferior de seu corpo ficou paralisada por 2 semanas. Os médicos foram diretos. É possível que você nunca mais volte a andar. Imóvel em uma cama de hospital, olhando para o teto branco, Lee compreendeu que seu sonho de jogar na NFL havia morrido. A única saída que ele havia encontrado, o futebol americano, tinha-lhe sido tirada. No entanto, ele não havia nascido para se render à tragédia. Por meses, Lee se obrigou a andar novamente, suportando uma dor que fontes próximas descrevem como desumana, como um homem reaprendendo a viver. Quando finalmente ficou de pé, já não era o atleta em busca de glória. Era um homem mudado, mais forte, mais silencioso e mais profundo. O sonho do esporte havia terminado, mas no silêncio daquele quarto de hospital, outro sonho começou a se formar. Viver, expressar e se erguer diante do mundo, não através da força física, mas através da força da vontade. Quando se formou em 1962, tomou o que parecia ser uma decisão imprudente: dedicar-se à atuação. Ele não tinha formação, nem conexões. Tinha apenas determinação. Mas era exatamente isso que o havia salvado tantas vezes antes. Ele pisou em um pequeno palco em Danville, Kentucky, apenas para ver se ainda havia algo pelo qual valia a pena lutar. Pouco depois, Lee Majors deixou Kentucky de mãos vazias, mas com um vago sonho de que estava destinado a algo maior. Chegou a North Hollywood e aceitou um emprego humilde como gerente de parques, varrendo folhas, consertando bancos quebrados e organizando os horários esportivos das crianças. Ninguém, nem mesmo Lee, poderia ter imaginado que daquela queda aparentemente final nasceria uma lenda da televisão. Sua ascensão foi meteórica. Ele se tornou o maior ícone de ação da televisão. Saltava de helicópteros, jogava-se em explosões de carros reais. Mas a câmera não mostrava tudo. Por trás do herói biônico, havia joelhos ensanguentados e um coração que, anos mais tarde, precisaria de uma cirurgia de ponte de safena. O preço da fama era real e físico. E então, o preço se tornou emocional. Quando a glória de O Homem de 6 milhões de dólares atingiu o auge, sua esposa dos sonhos, a icônica Farrah Fawcett, a pantera de Charlie, o deixou. E não o deixou por qualquer um. Ela o deixou por seu melhor amigo, o ator Ryan O'Neal. Hollywood não parava de falar. Os tabloides festejaram com a traição. O homem que podia derrotar qualquer inimigo na tela foi derrotado em sua própria casa. Lee, fiel à sua natureza forjada em Kentucky, escolheu o silêncio. Suportou a humilhação pública com a mesma dignidade silenciosa com que havia suportado a orfandade e a paralisia. Durante décadas, a lenda quase morreu na mesa de cirurgia, lutando contra problemas cardíacos decorrentes de uma vida de esforço físico extremo. No entanto, ele voltou ao set aos 86 anos. Por quê? Não pela fama que ele já tinha, não pelo dinheiro que ele já havia ganhado. Ele voltou para manter uma promessa que fez a si mesmo, uma promessa forjada na tragédia e na dor de Kentucky. Eu não vou parar até meu último suspiro, mas esta crônica deve revelar a verdade final. Por trás daqueles olhos orgulhosos e inabaláveis do herói, reside algo sobre o qual ele nunca se atreveu a falar. A luz ofuscante da fama, os aplausos e o dinheiro nunca alcançaram verdadeiramente
a escuridão que Lee Majors carregava dentro de si. Antes de se tornar um ícone americano, antes do homem de 6 milhões de dólares, ele era apenas Harvey Lee Yeary, um menino órfão nascido em tragédias que ninguém pensava que pudesse sobreviver. O homem de 6 milhões de dólares foi, na verdade, um menino que perdeu tudo e que passou o resto de sua vida se reconstruindo, não com tecnologia, mas com pura e absoluta vontade. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter adivinhado que o homem silencioso que segurava uma vassoura, varrendo as folhas caídas em um parque de North Hollywood, esteve prestes a se tornar uma estrela nacional do futebol americano. Ele era um fantasma de um sonho desfeito. Um homem que havia perdido tudo 2 vezes. Mas foi naquele lugar tranquilo e anônimo que o destino finalmente decidiu intervir. Em uma tarde, enquanto consertava alguns bancos quebrados, Lee se deparou casualmente com Dick Clayton, o lendário ex-agente de James Dean. Clayton, um homem que vivia de encontrar fogo no olhar dos jovens, ficou paralisado. Ele viu naquele jardineiro desconhecido o mesmo olhar desafiador, o mesmo espírito atormentado e em conflito que uma vez havia definido o próprio Dean. Clayton lhe fez uma oferta que mudaria sua vida. Convidou-o a se juntar à sua turma de atuação. Para Lee, era uma porta que ele nunca havia imaginado cruzar. Mas o destino não agiu sozinho. Nas sombras, um gigante de Hollywood movia os pauzinhos. Rock Hudson, o ídolo da tela grande, havia conhecido Lee brevemente quando ele ainda era um estudante universitário. A presença incomum daquele jovem de Kentucky havia ficado gravada em sua memória. Hudson, agindo como um mentor secreto, ajudou a conectar Lee com Clayton e o introduziu nos estúdios. Graças a essa generosidade inesperada, Lee conseguiu um agente profissional, algo que a maioria dos jovens atores esperava anos para conseguir. O homem que havia sido paralisado estava agora dando seus primeiros passos na indústria mais competitiva do mundo. Justo quando sua carreira começava a tomar forma, a vida pessoal de Lee lhe cobrou um novo preço. Ele se casou e, em 1962, deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, Lee Majors Jr. Por um breve momento, parecia que o órfão de Kentucky havia finalmente encontrado um lar. Mas Los Angeles é uma máquina de triturar sonhos, mesmo aqueles que começam a se realizar. As pressões de uma vida incerta, os testes fracassados e a luta constante por um roteiro esmagaram a frágil felicidade da jovem família. Sua esposa, incapaz de suportar a tensão, tomou uma decisão dolorosa. Voltou para Kentucky, levando seu filho com ela. Fontes da época relatam que Lee não tentou impedi-la. Não foi porque ele parou de amá-la. Foi porque ele, que conhecia a perda melhor do que ninguém, entendeu que, às vezes, para dar paz aos outros, é preciso aceitar a solidão. Foi mais uma amputação emocional, um eco de sua infância perdida. Após essa separação, devastado, mas não destruído, ele tomou uma decisão que o definiria para sempre. Harvey Lee Yeary, o órfão de Michigan, o jogador de futebol fracassado de Kentucky, o jardineiro de Los Angeles, deixou de existir. Em seu lugar, emergiu Lee Majors. O nome não foi por acaso. Foi uma homenagem, uma promessa. Ele se inspirou em Johnny Majors, o lendário jogador de futebol americano do Tennessee que ele idolatrou por muito tempo. O nome era um juramento ao seu eu mais jovem. Se ele não podia brilhar no campo de jogo, encontraria outra maneira de brilhar. O sobrenome Majors, grandes ou importantes, era seu desafio ao mundo, e o destino desta vez sorriu. Em 1965, a promessa começou a se cumprir. Lee conseguiu o papel de Heath Barclay na bem-sucedida série The Big Valley, O Vale das Paixões. Era um papel que parecia escrito com seu próprio sangue. Um cowboy silencioso, estoico, com uma alma melancólica que refletia a sua. O enredo não só o colocou no mapa de Hollywood, mas refletia sua vida. Ele era um estranho, um filho ilegítimo que lutava constantemente para provar seu valor entre aqueles que haviam nascido com tudo. Mas o set não foi um passeio.
Lee colidiu de frente com a estrela veterana, a lendária Barbara Stanwyck. Ela desprezava o que via como arrogância nos jovens atores, mas em vez de demiti-lo, Stanwyck viu o mesmo fogo que o agente Clayton viu. Ela decidiu ensiná-lo. Suas lições foram duras, diretas e às vezes cruéis. Anos mais tarde, Lee admitiria que foi Stanwyck quem o ensinou a sobreviver em um mundo que não espera por ninguém. The Big Valley se tornou mais do que um trabalho. Foi a escola onde um menino órfão aprendeu a se manter ereto no bando de lobos de Hollywood. Quando Heath Barclay cavalgava pelo vale com seu casaco de couro chicoteado pelo vento e o sol brilhando em seus olhos frios, o público via um herói do oeste. Mas para Lee Majors, isso não era atuar. Era ele. O homem que havia caído, havia sido abandonado e agora estava de pé, sob sua própria luz. Quando The Big Valley terminou no final dos anos 60, Lee Majors não era mais um desconhecido de Kentucky. No entanto, em vez de desfrutar da fama, ele se pressionou imediatamente para se manter competitivo no mundo implacável da televisão. Em 1969, ele aceitou o papel principal no telefilme The Ballad of Andy Crocker. Era a história de um veterano do Vietnã esquecido pela sociedade e abandonado por sua amante. Exibido no auge da divisão interna dos Estados Unidos sobre a guerra, a atuação de Majors, contida, ferida, mas profundamente humana, chocou os espectadores. Foi sua primeira prova de que não era apenas um rosto bonito, mas um ator capaz de enfrentar a dor crua de seu tempo. Em seguida, veio outro desafio. Em 1970, Majors se juntou à lendária série western O Virginiano, agora renomeada como Man from Shiloh. Interpretando Roy Tate, um pistoleiro silencioso, mas formidável, ele ajudou a reviver um programa que estava perdendo audiência. De 1971 a 1974, ele deu uma guinada audaciosa, estrelando o drama legal Owen Marshall, Counselor at Law. Foi um salto arriscado, trocando cavalos e poeira por debates no tribunal. Majors interpretou Jess Brandon, um jovem advogado idealista, corajoso e justo, que lutava contra a injustiça com o intelecto em vez da força. O papel expandiu seu leque de atuação, demonstrando que ele podia transitar facilmente de cowboy para intelectual, um feito incomum. De um homem que só aprendeu a se levantar depois de cada queda, Lee Majors estava se tornando rapidamente um dos rostos definidores da televisão americana. Um homem marcado, mas intacto, movendo-se inexoravelmente em direção ao papel que mudaria sua vida e a história da televisão para sempre. O Homem de 6 milhões de dólares. Em 1973, o destino entregou a Lee Majors um roteiro que ele quase jogou fora. Intitulava-se Cyborg, e mais tarde seria renomeado como O Homem de 6 milhões de dólares. The 6 Million Man. Sua reação inicial foi de repulsa. Ele descartou a história como um roteiro barato sobre um homem reconstruído em um super-herói meio máquina. Mas, em vez de ir embora, Majors fez uma sugestão crucial. Uma sugestão nascida de sua própria vida de dor e sobrevivência. Steve Austin não deveria ser um robô. Deveria ser um homem com um coração humano, que carregasse a dor, a resiliência e a vontade de sobreviver. Essa mudança, essa insistência na alma humana, salvou o projeto e criou uma lenda cultural. Quando a série estreou em 1974, O Homem de 6 milhões de dólares se tornou um fenômeno instantâneo. Durante 5 temporadas, de 1974 a 1978, Lee Majors passou de um ator de nível médio a um ícone americano. A frase "Nós temos a tecnologia" ecoou por todo o país, e a imagem do piloto biônico se tornou um símbolo da força humana na era das máquinas. Mas, por trás da glória, escondia-se uma dor muito real. O público via Steve Austin realizar feitos impossíveis, mas não sabia que era o próprio Majors quem os executava. Majors fez a maioria de suas próprias cenas de risco. Ele saltava de edifícios, corria em carros em alta velocidade e se jogava contra paredes.
O preço foi devastador. Seus joelhos e costas ficaram permanentemente danificados. O homem que interpretava um ser indestrutível estava, na vida real, destruindo seu próprio corpo. Esse foi o verdadeiro preço de brincar de ser sobre-humano. À medida que seu sucesso alcançava o ápice, sua ambição criativa também aumentava. Em 1975, ele dirigiu seu primeiro episódio, uma mistura de futebol americano e espionagem. Um aceno nostálgico ao seu próprio passado atlético. Um ano depois, em 1976, foi por sugestão dele que os roteiristas criaram a personagem Jaime Sommers, a Mulher Biônica, interpretada por Lindsay Wagner. A química entre os dois foi tão poderosa que o spin-off, A Mulher Biônica, logo superou a audiência da série original. Mas o sucesso trouxe conflito. Em 1977, Majors, farto de ser tratado como um simples empregado, processou a Universal Studios pelos direitos de produção e lucros. A batalha legal foi longa e exaustiva, mas ele ganhou. Ele obrigou o estúdio a reconhecer a Fawcett Majors Productions, nomeada em homenagem à sua então esposa, Farrah Fawcett, como coprodutora. Foi mais do que uma vitória legal. Foi uma declaração de independência de um sistema que via os atores como peças substituíveis. Quando O Homem de 6 milhões de dólares terminou em 1978, Lee Majors havia completado uma jornada que ninguém mais poderia igualar. De um menino pobre em Kentucky ao homem com força biônica. E, no entanto, o que fez o público amá-lo nunca foi a tecnologia, mas o coração humano que batia debaixo do aço. Ao sair dos anos 70, Lee Majors não era mais o homem de 6 milhões de dólares. Ele emergiu com um corpo que estava verdadeiramente quebrado, mas com um espírito que se recusava a se dobrar. Após alguns anos errantes com projetos dispersos como Os Homens do Norte, 1978, A Última Caçada, 1981, e Starflight, O Avião que Não Podia Aterrissar, 1983, ele percebeu algo. O público não queria mais ver um herói de mentira. Eles queriam um homem real, feito de carne, sangue e cicatrizes. Em 1981, Lee Majors retornou triunfalmente com Duro na Queda, The Fall Guy, um papel que parecia escrito só para ele. Como Colt Seavers, um dublê de Hollywood de dia e caçador de recompensas à noite, Majors não apenas atuou, ele viveu o papel. Ele realizou quase todas as suas próprias acrobacias. Saltava de helicópteros, caía de telhados e dirigia carros em alta velocidade pelo deserto. Cada momento foi pago com suor, sangue e o estalar de seus ossos. Essa autenticidade destemida fez com que os espectadores acreditassem no personagem, não apenas como um homem durão, mas como alguém absolutamente honesto até a medula. Duro na Queda imortalizou Majors como o último grande herói de ação da televisão da era pré-digital. Sem efeitos especiais, CGI, sem dublês, apenas um homem disposto a cair de verdade para poder se levantar de novo. Mas, por trás daqueles saltos intrépidos, havia um corpo que colapsava lentamente. Seus joelhos estavam tão danificados que ele precisava de drenagens de líquidos semanais. Suas costas doíam tanto que em algumas noites ele não conseguia dormir. Após 5 temporadas, a saúde de Lee se deteriorou drasticamente. No entanto, o que partia o coração do público não era a dor física. Era a forma como ele continuava sorrindo, continuava trabalhando, como se a própria dor fosse a única coisa que o mantinha vivo. Quando Duro na Queda terminou, muitos acreditaram que ele havia reconquistado seu auge. Mas Lee Majors estava prestes a enfrentar uma batalha mais feroz do que qualquer acrobacia. Desta vez, não contra um inimigo na tela, mas contra a mulher que ele mais amava. O texto original menciona uma batalha contra a mulher que ele amava, mas depois continua com as sequências biônicas. Eu segui a linha das sequências biônicas como a batalha contra o tempo e o legado. Após anos castigando seu corpo em nome do espetáculo, Majors retornou ao papel que o havia tornado famoso. Steve Austin. Em 1987, ele reprisou o personagem em
o retorno do homem de 6 milhões de dólares e da mulher biônica. E pela primeira vez, o homem biônico não era mais uma máquina. Era um ser humano enfrentando a idade, a dor e a memória. A voz de Majors estava mais profunda, seus passos mais lentos. Mas seus olhos, aqueles olhos de aço, permaneciam firmes, como se desafiassem o próprio tempo. Tanto ele quanto seu personagem lutavam contra o mesmo inimigo, o tempo. Mais duas sequências, Bionic Showdown, 1989, e Bionic Ever After, 1994, deram um encerramento ao arco mais longo de sua carreira televisiva. No filme final, Steve Austin finalmente se casou com Jaime Sommers, um final feliz que os fãs esperavam há quase 20 anos. Mas por trás daquele sorriso na tela, havia uma melancolia silenciosa. Majors já não era o jovem audaz de 1974, mas um ícone que se despedia lentamente de sua própria era. Quando olhava para Lindsay Wagner na tela, não era apenas Steve Austin olhando para seu amor biônico. Era Lee Majors contemplando sua própria juventude desaparecida. Durante os anos 90, ele apareceu em um punhado de filmes e séries como Keaton's Cop, 1990, Tour of Duty e Raven, 1992. Mas já não era o herói invencível. Major se retirou gradualmente dos papéis de ação pesada, recorrendo a participações especiais, cameos e pequenos trabalhos de produção, lugares onde podia controlar o ritmo da vida em vez de ser consumido por ela. Era como se estivesse aprendendo a viver de novo após uma vida inteira de luta. No entanto, justo quando parecia que Lee Majors finalmente havia escolhido a paz, o destino lhe preparou outro teste. Desta vez não foi em um set de filmagem. Foi em uma mesa de cirurgia, com seu próprio coração em jogo. Cruzando para o novo século, Lee Majors iniciou um tipo diferente de jornada, mais suave, mas cheia de autoconsciência. O ícone de ação indestrutível estava quebrado. Lee Majors, o homem que uma vez representou a força sobre-humana, agora escolheu um caminho inesperado, a autoparódia. Ele decidiu derrubar o mito do velho herói para fazer o público rir. Em papéis cômicos como Fora de Rumo, Out Cold, 2001, Grande Mentiroso, Big Fat Liar, 2002 e Os Irmãos Solomon, The Brothers Solomon, 2007, ele apareceu como um herói fracassado, charmoso, autocrítico e com um toque silenciosamente agridoce. Esse senso de humor apenas aprofundou o afeto do público por ele. Eles não o amavam mais por sua força, mas por sua coragem de sorrir para a própria lenda. Quase ao mesmo tempo, Majors entrou em um novo reino da arte, onde ele não precisava mais pular de prédios ou lutar contra robôs para ser lembrado. Em 2002, ele emprestou sua voz ao videogame de sucesso Grand Theft Auto Vice City, interpretando Mitch Baker, o líder de uma gangue de motociclistas grisalho e nostálgico. Sua voz áspera e rouca transmitia tanta arrogância quanto cansaço, transformando o personagem em uma das almas mais memoráveis do jogo. Muitos jogadores reconheceram instantaneamente o tom de Lee Majors. Era a voz de um homem que uma vez viveu para a ação, agora ressoando com o tempo e a reflexão. Dos mundos virtuais, ele retornou à tela reinventando sua própria lenda através de participações especiais, cameos inteligentes. Em Will and Grace, 2005, ele encantou os espectadores como um homem machista clássico perdido no mundo moderno. Autoconsciente, mas irresistivelmente charmoso. Em Arquivo Morto, Cold Case, 2007, ele emocionou o público como um veterano solitário atormentado por seu passado. E em According to Jim, 2008, Majors surpreendeu os fãs mais uma vez, interpretando um ex-herói que finalmente podia rir da imagem que a América um dia adorou. Sem pistolas, sem cavalos, sem brigas. Apenas uma sobrancelha levantada ou um sorriso cansado, e todo o estúdio ficava em silêncio. Mas por trás desses momentos alegres, o coração do herói que uma vez foi biônico começou a falhar.
Em 2013, Lee Majors foi submetido a uma cirurgia de bypass coronário. Esta não era uma cena de risco. Esta era uma verdadeira luta pela sobrevivência. Depois de mais de meio século empurrando seu corpo além de seus limites, a operação foi um sucesso, mas mudou sua perspectiva para sempre. Pela primeira vez, Lee Majors teve que diminuir a velocidade. Ele teve que comer com cuidado, respirar deliberadamente e ouvir o corpo que por tanto tempo havia tratado como uma máquina. A partir de então, Majors se tornou um palestrante inspirador, compartilhando lições sobre saúde do coração, recuperação e a arte de encontrar o equilíbrio após a fama. Ele havia renascido pela segunda vez, e justo quando as pessoas pensavam que o destino finalmente lhe havia concedido a paz, Lee Majors deu mais um passo em direção à luz. Ele retornou à tela em uma idade na qual poucos acreditavam que ele ainda conseguiria se manter sob ela. Enquanto a maioria de seus colegas havia se aposentado há muito tempo, Lee Majors surpreendeu o público novamente. Na era moderna, saturada de efeitos especiais, CGI, ele apareceu como Brock Williams em Ash vs Evil Dead, 2016-2018. Ele era o pai durão, bem-humorado e trágico do personagem principal, Ash. Aproximando-se dos 80 anos, Majors ainda realizava suas próprias acrobacias. Caía, batia e até brincava sobre seu passado biônico. Os espectadores mais jovens viram um velho guerreiro astuto. Os fãs de longa data viram algo mais profundo. Através da risada, eles vislumbraram Steve Austin novamente. Os mesmos olhos inflexíveis, o mesmo espírito, só que agora marcados pelas rugas do tempo. Não parando por aí, em 2018, Majors surpreendeu novamente na campanha publicitária Happy Honda Days, dando voz ao seu icônico personagem de homem biônico. A imagem do velho herói atrás do volante, sorrindo para o seu próprio passado. Era sábio, brincalhão e profundamente comovente. Em uma idade em que a maioria apenas se lembraria, Majors escolheu rir com suas memórias. De 2019 a 2023, ele emprestou sua voz a Jeff Tracy, a figura paterna em Thunderbirds Are Go. O papel lhe caía perfeitamente. Um protetor experiente que guiava seus filhos com mãos de aço e um coração mole. Cada fala que pronunciava carregava o peso silencioso de uma geração passada, lembrando-nos que heróis não são aqueles que nunca caem, mas aqueles que ainda sabem amar depois de cada queda. No entanto, por trás daquele sorriso firme, Lee Majors quase perdeu o que lhe restava de mais precioso, o amor e a família. E justo quando sua vida parecia ter finalmente encontrado a paz, ela se abriu para o seu capítulo mais brutal. Um capítulo onde a maior batalha do herói não seria mais contra inimigos, mas contra sua própria solidão. Para entender essa batalha, devemos recuar. Antes de se tornar uma estrela de televisão, antes do nome Majors, Lee era apenas Harvey Yeary, um jovem com um sonho simples, ter uma pequena família e um futuro estável. No início da década de 1960, enquanto ainda lutava para encontrar uma direção após a universidade e a lesão de futebol americano que destruiu seus sonhos, ele conheceu Cathy Robinson. Ela era uma garota gentil e com os pés no chão, do Kentucky, que acreditou em Lee mesmo quando ele não tinha nada. Eles se conheceram durante os anos em que Lee trabalhava em um centro recreativo comunitário em North Hollywood. Foi na época em que ele mal começava a considerar a atuação. Cathy não se sentiu atraída por sua aparência rude, nem por sua ambição. Ela se sentiu atraída por sua honestidade silenciosa e pela profundidade ferida por trás de seus olhos. Essa vulnerabilidade a fez querer ficar. Ela queria ser aquela que o ajudaria a esquecer a solidão de uma infância órfã e as cicatrizes que nunca se curaram totalmente. Eles se casaram no início de 1961, em uma cerimônia pequena e despretensiosa. Sem glamour, sem fama. Apenas alguns amigos e a promessa de superar tudo juntos. Um ano após seu modesto casamento, em 1962, nasceu seu filho, Lee Majors Jr.
foi um farol de esperança, a rara luz naqueles difíceis primeiros anos no Kentucky. Mas quando Lee tomou a fatídica decisão de seguir seu sonho em Hollywood, tudo começou a ruir. A dura realidade de Los Angeles o atingiu com força. Ele fazia todo tipo de trabalho para sobreviver. Gerente de parque, transportador de equipamentos, figurante. Ele fazia o que fosse necessário, enquanto Kathy, sua esposa, ficava sozinha no Kentucky para criar o filho. A distância, primeiro geográfica e depois emocional, cresceu entre eles como uma rachadura incurável. Kathy começou a se sentir abandonada. Lee, consumido pelo orgulho de um homem que tenta abrir caminho e exausto pela luta, não soube como pedir perdão. Ele escondeu sua exaustão atrás do trabalho interminável. Ela, lentamente, aprendeu a viver sem esperá-lo. Quando Lee conseguiu seu primeiro grande sucesso em The Big Valley, seu casamento já havia desmoronado. Kathy pegou seu filho e voltou para Kentucky, desta vez para sempre. Lee os viu partir no aeroporto. Testemunhas da época contam uma cena devastadora. Ele permaneceu de pé, imóvel, atrás do vidro do terminal, incapaz de dizer uma única palavra enquanto sua família se afastava. Disse que esta foi a última vez que Lee Majors chorou na frente de outra pessoa. Mais tarde, mesmo no auge do seu sucesso, ele manteve contato com seu filho, mas raramente falava sobre seu primeiro casamento. Para ele, Kathy Robinson não era apenas uma ex-esposa. Era a personificação de sua inocência juvenil perdida. Ela foi a pessoa que lhe ensinou a primeira grande lição sobre o preço dos sonhos. Para alcançar a luz, às vezes você tem que soltar as mãos que uma vez o seguraram na escuridão. E a partir dessa mesma fratura, a vida de Lee Majors precipitaria-se em direção a outra tempestade. Uma onde o amor e a fama colidiriam mais violentamente do que nunca. O momento em que conheceu a mulher que podia fazer toda Hollywood curvar a cabeça, Farrah Fawcett. Eles se conheceram em uma noite barulhenta em Los Angeles no final da década de 1960, quando as luzes de Hollywood brilhavam com mais intensidade. Lee Majors, já transformado na estrela de O Vale das Paixões, The Big Valley, carregava a confiança tranquila de um homem que havia vivido muitas vidas. Farrah Fawcett, por outro lado, era uma garota do Texas com olhos brilhantes e um sorriso radiante, recém-saída da universidade, ainda resplandecendo com os sonhos ingênuos de seus 20 anos. Em meio à música, às bebidas e às conversas triviais, seus olhares se encontraram. Um momento fugaz, mas suficiente para colocar duas órbitas opostas a girar uma em torno da outra. Farrah falava rápido, ria alto e irradiava calor como uma súbita lufada de luz solar. Lee, fiel à sua natureza, era calado, observador e instintivamente protetor. Um reflexo moldado por uma infância cheia de perdas. Ele a fazia se sentir segura em um mundo de ilusões e perigos. Ela lhe deu algo que ele não sentia há anos: ar para respirar, uma razão para viver além da simples sobrevivência. Em 1973, eles se casaram, justo quando ambos subiam em direção ao estrelato. Para a mídia, eles eram o casal de ouro da televisão. Bonitos, famosos, aparentemente perfeitos. Mas por trás dos deslumbrantes tapetes vermelhos havia noites longas e solitárias. O homem de 6 milhões de dólares consumia o tempo de Lee. Muitas vezes ele saía do estúdio antes do amanhecer, dormindo apenas algumas horas antes de voltar a filmar. Enquanto isso, Farrah ascendia rapidamente. Comerciais, sessões de fotos e, em seguida, papéis de atuação. Ela estava eufórica. Ele estava exausto. Em 1976, as Panteras, Charlie's Angels, explodiu, tornando-se um fenômeno cultural, lançando Farrah ao status de ícone global. Seu cabelo loiro, seu sorriso de $1 milhão e o pôster do maiô vermelho, que vendeu mais de 12 milhões de cópias.
Lee Majors, o homem biônico da América, de repente se tornou uma sombra ao lado da fama ofuscante de sua esposa. Ele tentou desesperadamente se agarrar. Pediu aos produtores que ajustassem os horários de filmagem para que pudessem compartilhar pelo menos alguns jantares por semana. Mas Farrah recusou. Ela temia ser vista como dependente, tinha medo de perder a liberdade pela qual tanto havia lutado. Enquanto ela se elevava como fogos de artifício, Lee percebeu que havia se tornado um personagem secundário em sua própria história de amor. Seus raros encontros eram breves, horas roubadas entre entrevistas e viagens de trabalho. O amor deles se desvaneceu silenciosamente, como as luzes do palco após a tomada final. E então chegou Ryan O'Neal, o amigo íntimo de Lee, um colega ator com quem ele havia compartilhado inúmeras festas e projetos. Quando as fotos de Ryan segurando a mão de Farrah inundaram as capas das revistas, Lee ficou paralisado. Não houve chamadas, não houve explicações, apenas silêncio. A dupla traição de sua esposa e de seu melhor amigo o quebrou completamente. Em 1982, o casamento terminou. Lee não deu entrevistas, não fez declarações, simplesmente desapareceu. Um silêncio orgulhoso que falou mais alto do que qualquer palavra. Enquanto Farrah Fawcett e Ryan O'Neal se tornavam o novo casal de manchetes de Hollywood, cheio de separações, reconciliações, escândalos e perseguições de paparazzi, Lee Majors retornou silenciosamente ao trabalho. Ele se enterrou em Duro na Queda, The Fall Guy, usando o trabalho como uma espécie de salvação, lançando-se no caos apenas para afogar o som de seu próprio coração partido. Amigos da época disseram que, embora ele continuasse educado e sereno, havia uma frieza nova em seus olhos. Era o olhar de um homem que havia trancado seu coração à chave depois de ter caído longe demais. Anos após a traição, quando ambos haviam sobrevivido à juventude e a amargura havia se dissipado, um amigo em comum sugeriu o impossível, que Lee Majors e Farrah Fawcett se reunissem. Farrah aceitou. Lee, segundo relatos, permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois, recusou a oferta. Não foi por raiva. Foi por medo. O medo de reabrir uma ferida que havia levado décadas para cicatrizar. Mas o destino não lhes daria o luxo de escolher. Pouco depois, Farrah foi diagnosticada com um câncer anal metastático. Ela lutou bravamente, transformando sua terrível experiência no documentário Farrah's Story, 2009, onde a América observou, quadro a quadro, como um ícone de beleza se desvanecia com uma coragem extraordinária. Lee nunca apareceu. Nunca enviou uma mensagem pública. Em vez disso, ele escolheu a sombra. Esta crônica pode revelar, de acordo com várias fontes próximas, a verdade de sua despedida. Lee Majors acompanhou a batalha de Farrah em silêncio, aflito em absoluta privacidade. Ele enviava flores para o hospital toda semana. O remetente assinava com uma única palavra, Lee. Ele inclusive a visitou 3 vezes em segredo, evadindo a imprensa que acampava do lado de fora. Aqueles que testemunharam esses encontros descrevem cenas de uma tristeza profunda. Eles não se abraçaram. Não falaram do passado, nem de Ryan O'Neal, nem da traição. Simplesmente sentaram-se juntos naquele pequeno quarto de hospital, rodeados pelo cheiro de desinfetante e o ritmo constante do monitor cardíaco. Talvez ambos soubessem que era a última vez. À medida que a condição de Farrah piorava, Lee permaneceu em silêncio. Mas na noite final dela, ele ligou. Eles conversaram por 20 minutos. Ninguém sabe o que foi dito. Os relatos indicam apenas que ambos estavam chorando quando desligaram. Foi a conversa final deles, o capítulo de encerramento de um amor que havia abrangido 36 anos, desde os dias mais brilhantes da juventude até a beira da morte. Em 25 de junho de 2009, Farrah Fawcett faleceu aos 62 anos. Quando a imprensa finalmente lhe perguntou, Lee Majors simplesmente disse: "Ela era um anjo na terra e agora é um anjo para sempre." Ele não compareceu ao funeral. Mais uma vez,
escolheu o luto em silêncio. Seus amigos revelaram que, por semanas depois, ele não falou com ninguém. Ficou em casa, assistindo a fitas antigas, O Homem de 6 milhões de dólares, As Panteras e suas aparições televisivas conjuntas. Um homem que uma vez riu com o mundo, agora foi visto chorando em silêncio, completamente sozinho. Aqueles que o conhecem dizem que Lee Majors nunca esqueceu Farrah Fawcett. Simplesmente manteve a distância para não entrar em colapso. Porque às vezes o amor não é sobre se agarrar. É sobre a força para deixar ir e continuar amando completamente de longe. E talvez por isso, mesmo em todo o seu silêncio, as pessoas ainda acreditem que o silêncio de Lee Majors falou mais alto do que qualquer elegia. Porque talvez a única pessoa que ele nunca perdoou também tenha sido a única que ele nunca parou de amar. Após anos enterrando-se no trabalho para esquecer Farrah Fawcett, Lee Majors ainda carregava a cicatriz incurável daquele casamento desfeito. Ele não acreditava mais na versão glamourosa do amor de Hollywood. Foi então que ele conheceu Karen Valls, uma mulher completamente diferente do mundo que ele havia conhecido. Eles se encontraram no início da década de 1980, em um momento em que Lee havia se retirado dos holofotes e estava evitando as câmeras. Karen, uma modelo da Playboy, não se sentiu atraída pela sua fama, mas pela presença tranquila e silenciosa que poucos no show business possuíam. Ela era muito mais jovem, mas tinha um instinto natural e protetor. Era gentil, pé no chão e sem pretensões. Para Lee, Karen foi uma fuga. Um sopro de ar fresco depois de anos sufocando sob o peso de seu passado. Em 1988, eles se casaram em uma pequena cerimônia privada na Flórida, sem flashes, sem tapetes vermelhos, apenas amigos próximos e família. Farrah Fawcett havia sido o anjo dourado de Lee, mas Karen se tornou seu refúgio terreno, simples, estável e calorosa. Ela não queria fama, nem um lugar em Hollywood. Tudo o que ela queria era dar-lhe paz, deixá-lo ser ele mesmo, algo que ele não conhecia há anos. Eles tiveram 3 filhos juntos, um filho Trey e 2 filhas, Nikki e Dane. Por um tempo, a vida parecia serena. Lee reduziu sua carga de trabalho, aceitando papéis menores na televisão para poder passar tempo com seus filhos. Ele mudou a família para longe de Los Angeles, para longe do caos da indústria, escolhendo uma casa à beira-mar, onde podia levar seus filhos à escola sem ser reconhecido. Para seus amigos, esta era a versão mais terna de Lee Majors. O homem conhecido por seu estoicismo era agora um pai devoto que adorava cozinhar o jantar e jogar beisebol com seu filho. Mas até a paz tem seus limites. A pressão financeira, as diferenças de estilo de vida e, o mais importante, a persistente mentalidade de herói solitário de Lee começaram a desgastar o casamento. Ele nunca havia escapado completamente de seus fantasmas. Continuava silencioso, continuava protegido, muitas vezes se retirando tanto para dentro de si mesmo que Karen não conseguia alcançá-lo. Ela queria um parceiro que se abrisse. Ele só sabia como resistir. Com o tempo, eles viveram vidas paralelas. Não havia discussões, mas também não havia uma conexão real. Em 1994, eles se divorciaram silenciosamente após 6 anos de casamento. Sem escândalos, sem batalhas pela custódia. Apenas 2 pessoas se afastando. Karen levou os filhos de volta para a Flórida, enquanto Lee retornou a Los Angeles, trabalhando sem o fogo de antes. Aqueles que o conheciam de perto disseram que foi a primeira vez que ele passou por um divórcio sem uma dor profunda. Não porque tivesse deixado de amar, mas porque finalmente havia aprendido a deixar ir. Mais tarde, Lee e Karen mantiveram um bom relacionamento, especialmente pelo bem de seus filhos. Mas, para Lee, o vazio permanecia. Ele havia amado apaixonadamente, havia sido traído, havia tentado acreditar novamente, mas nunca havia encontrado realmente um lar para o seu coração. Até que, aos 63 anos, conheceu Faith Cross, a mulher que o fez acreditar que, às vezes, é preciso caminhar através dos destroços de uma vida inteira para alcançar a paz no final.
Após décadas de casamentos turbulentos, traições e um coração despedaçado que se recusou a curar, Lee Majors não acreditava mais que o amor pudesse salvar alguém. Ele estava na casa dos 60 anos, marcado pelas cicatrizes do passado. E então ele conheceu Faith Cross, a mulher que mudou a forma como ele via o resto de sua vida. Faith não era uma estrela de cinema nem uma modelo de revista. Era uma cantora que havia trabalhado silenciosamente nas artes, mais compreensiva do que ostentosa. Quando ela conheceu Lee em uma pequena festa na Flórida no final da década de 1990, ela não viu o homem de 6 milhões de dólares que o mundo uma vez idolatrou. Ela viu um homem envelhecido com olhos cansados que precisava de alguém que o ouvisse de verdade. A primeira conversa deles durou horas. Não falaram de fama, nem de filmes, nem do passado. Falaram de coisas simples, família, música e como as pessoas encontram a paz depois da perda. Eles se casaram em 2002, em uma cerimônia privada na praia, com a presença apenas de amigos próximos e dos filhos de Lee. Depois de meia vida sob as luzes do palco, Lee finalmente escolheu uma mulher que não tinha nada a ver com Hollywood. Faith lhe trouxe calma, paciência e uma compreensão silenciosa, as coisas que ele nunca havia conhecido em seus casamentos anteriores. Ela não tentou mudá-lo nem revisitar seu passado. Simplesmente ficou, cuidando dele e ajudando-o a construir juntos uma vida tranquila em Houston, Texas. Em seu novo lar, Lee não era mais um ícone de ação. Era um marido caloroso e bem-humorado, que gostava de jardinagem, de cozinhar e ocasionalmente de tocar guitarra para sua esposa. Faith frequentemente o acompanhava nas convenções de fãs, onde se sentavam lado a lado. Ele sorria confortavelmente, ela segurava sua mão, seus olhos ainda brilhantes, mesmo quando ele entrava na casa dos 80 anos. Muitos disseram que era a primeira vez que viam Lee Majors verdadeiramente em paz. Talvez Faith não tenha vindo para adicionar outro capítulo apaixonado à sua história, mas para fechar o livro de uma vida tempestuosa com elegância. Após a perda, a traição e anos de silêncio, Lee finalmente encontrou o que todo herói anseia quando as luzes se apagam. Um lugar para retornar e uma mão que nunca se solta quando o público foi para casa. Depois de muitos anos tranquilos vivendo com Faith Cross no Texas, Lee Majors parecia ter deixado os holofotes para trás, contente em interpretar os papéis de um marido gentil e um pai tranquilo. No entanto, parecia que ele nunca conseguiria se afastar completamente do mundo que o havia sustentado por mais de meio século. Agora, na casa dos 80 anos, Lee ainda acordava cedo todas as manhãs, exercitava-se regularmente e toda vez que ouvia o som de um set de filmagem na televisão, seus olhos se iluminavam como se o coração do homem biônico ainda batesse em algum lugar de seu peito. Após vários anos longe da tela grande, Lee Majors retornou com uma participação especial, cameo, na comédia de ação O Dublê, The Fall Guy, de 2024. Um projeto inspirado na mesma série de televisão que ele havia estrelado na década de 1980. No novo filme, Majors apareceu em um papel de convidado especial, servindo como tributo ao ícone de ação original. Sua breve cena foi aclamada tanto pela equipe quanto pelo público como uma ponte entre duas gerações de dublês. Ele também atuou como consultor para o diretor David Leitch, compartilhando sua experiência prática com acrobacias reais e as duras realidades do cinema de ação da velha escola. Além do cinema, Majors se manteve ativo no circuito de convenções por todos os Estados Unidos. Em setembro de 2024, ele apareceu na RetroCon em Oaks, Pensilvânia, onde milhares de fãs fizeram fila para obter autógrafos e relembrar o Homem de 6 milhões de dólares. Mais tarde naquele mês, ele participou da FanX Salt Lake, de 26 a 28 de setembro, e depois da Cincinnati Comic Expo, em outubro. Nesses eventos, ele falou abertamente sobre o envelhecimento, a saúde e sua gratidão para com o público que o havia seguido por mais de 6 décadas.
Em cada evento, Majors estava acompanhado por sua esposa, Faith Cross, a prova silenciosa de que o homem que uma vez foi uma tempestade finalmente havia encontrado a paz. Aos 86 anos, Lee Majors não mostrava sinais de aposentadoria. De fato, ele surpreendeu os fãs ao assumir tanto o papel principal quanto o crédito de produtor para o próximo filme independente de ficção científica, 2037-2025, filmado em Houston, onde ele reside atualmente. No filme, ele interpreta um experiente comandante militar que lidera a defesa da humanidade contra uma invasão alienígena. Apesar da idade, Majors insistiu em realizar várias de suas próprias sequências de ação, recusando-se a depender do CGI, efeitos gerados por computador. O diretor o descreveu como a alma do set, um artista que não apenas atuava, mas também ensinava os membros mais jovens do elenco sobre profissionalismo e disciplina nas acrobacias. 2037 está programado para estrear em julho de 2025, marcando o 50º aniversário da exibição original de O Homem de 6 milhões de dólares. A mídia americana o chamou de um fatídico círculo completo. O herói biônico de ontem, retornando como um comandante que luta para salvar o planeta hoje. Ao longo de 2025, Majors continuou a comparecer a reuniões de televisão clássica, em particular de A Mulher Biônica e Duro na Queda. Uma foto de seu 86º aniversário, publicada pela AOL em abril de 2025, mostrando seu sorriso gentil e seus olhos ainda brilhantes, emocionou profundamente os fãs. Mesmo se aproximando dos 90, Lee Majors nunca parou de trabalhar. Não pela fama, mas pela crença de que um artista só vive de verdade enquanto lhe restarem histórias para contar. Do herói biônico da tela ao tranquilo e respeitado estadista de hoje, a jornada de Lee Majors através de 2024 e 2025 se apresenta como um testamento vivo. Um testamento de resistência, de lealdade inabalável à sua arte, ao seu público e a si mesmo. Mais de meio século depois que O Homem de 6 milhões de dólares foi ao ar pela primeira vez, Lee Majors continua sendo um dos rostos mais duradouros da era de ouro da televisão. Mas por quê? A resposta é mais profunda do que os efeitos especiais e mais duradoura do que a familiar trilha sonora biônica. É porque ele encarnava algo raro, algo quase extinto, autenticidade em uma era de heróis fabricados. Majors nunca foi a estrela perfeita de Hollywood. Ele era calado, não gostava da atenção e raramente tentava agradar à indústria. No entanto, foi precisamente essa simplicidade e essa resistência pura que o transformaram em um ícone. Ele representava um tipo de herói que não precisava de grandes gestos, apenas da coragem de permanecer firme em meio ao caos e fazer a coisa certa. Olhe para trás. De Heath Barclay em O Vale das Paixões, passando por Steve Austin em O Homem de 6 milhões de dólares, até Colt Seavers em Duro na Queda, todos os seus personagens compartilhavam o mesmo espírito. Eram homens fortes, honestos e leais ao ponto da solidão. Eram, em essência, reflexos do próprio Lee. Para as gerações mais jovens da indústria, ele é um modelo de ética de trabalho. Um homem que realizou suas próprias e perigosas acrobacias não para se exibir, mas para obrigar o público a acreditar no que via. Foi um pacto de sangue com sua audiência. Para os espectadores mais velhos, ele simboliza uma juventude passada. Uma época em que a televisão era crua, real, e os heróis eram aqueles que suportavam a dor sem reclamar. Mas, fora da tela, o maior legado de Lee Majors não é a riqueza nem a fama. É uma lição brutal de perseverança e lealdade. Perdeu seus pais quando era criança, mas nunca se quebrou. Perdeu o amor de sua vida em uma traição pública, mas nunca se tornou amargo. Perdeu o centro das atenções de Hollywood, mas continuou se levantando repetidamente. Aos 86 anos ele ainda faz filmes, ainda encontra os fãs, ainda sorri, como se o tempo nunca tivesse tirado a única coisa que realmente o define:
a vontade de sobreviver. Hoje, olhando para trás nessa jornada extraordinária, pode-se dizer a verdade definitiva. Lee Majors nunca foi apenas o homem de 6 milhões de dólares. Ele era um homem de carne e osso, um homem construído não de maquinário, mas de resiliência, um homem construído de cicatrizes que nenhuma máquina jamais poderia substituir. Talvez seu legado eterno resida na simples pergunta que ele respondeu com sua vida. O que resta quando as luzes se apagam? Para Lee Majors, a resposta sempre foi a mesma: coragem, amor e um silêncio profundo o suficiente para ressoar para sempre. Se você assistiu a O Homem de 6 milhões de dólares, ou Duro na Queda, compartilhe suas memórias de Lee Majors nos comentários abaixo. Ele disse uma vez que a maior recompensa não era a fama, mas ser lembrado. Então, se esta história o comoveu, dê curtir, assine o canal e nos ajude a manter vivas as lendas que nunca se desvanecem. 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 Nunca se desvanecem.